Nós vamos conversar agora com o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Rodrigo Prando. Olá, Rodrigo. Olá, muito boa tarde, um prazer falar contigo novamente. Prazer é meu, Rodrigo. E para que a gente está observando aí essa matéria da CPI, Rodrigo, falando sobre tratamento, sobre vacina, a CPI está ampliando essa politização e, infelizmente, atrapalhando, inclusive, todo esse trabalho de contenção da Covid no país? Mas aí não tem jeito, né? Eu acho que a própria condução da pandemia ou o governo acaba, de certa maneira, em maior ou menor grau, politizando e trazendo à tona um conteúdo ideológico. E isso acaba, de certa maneira, contaminando, não como contamina o vírus, mas contamina todo o debate, né? Quando você tem uma discussão a respeito de temas científicos e que são tomados pela política, nós temos duas coisas. Primeiro, a lógica da ciência é distinta da lógica da política. Então, é claro que se todos nós, brasileiros, cidadãos, governantes, em todos os graus, no município, no estado ou no governo federal, estivessem imbuídos com forte apelo no sentido da nacionalidade, de cidadania combatendo o vírus, seria muito melhor. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. E não está acontecendo já faz um bom tempo. Então, assim, não tem como dissociar a discussão científica ou a própria discussão do vírus da questão política. Elas estão imbricadas porque a nossa vida é uma vida que é política. A gente depende da política para organizar a vida coletiva, a vida em sociedade. Sem dúvida, e analisando as últimas reações, né, o presidente usou ontem uma cadeia de rádio e televisão, tivemos já duas manifestações favoráveis ao presidente, uma manifestação contrária ao presidente, que reuniu também bastante gente. Então a gente observa aqui de fato, né, como o senhor disse, né, uma casa política, a CPI traz um estrago político de fato ao governo, no momento em que nós tivemos uma imunização que caiu aqui no país, problemas com insumos e tudo mais, e é claro que a pandemia avança, as pessoas infelizmente estão morrendo, um volume extremamente alto, um platô que o Brasil não consegue sair, mais de 2.000 mortes por dia, muitos casos também ainda, variantes. Então todo esse cenário de fato aí a gente demonstra um momento mais agudo de fato para o governo, né? É um momento mais agudo de fato para o governo e vale ressaltar que, além disso, quem está no governo, quem está na situação, nunca quer uma CPI. Toda CPI é desgastante. Veja as próprias declarações do Bolsonaro, não na condição de presidente, mas quando era deputado, favorável à CPI, favorável ao impeachment, e agora, claro, na condição de presidente da República muda, porque Bolsonaro, deputado por cerca de 30 anos, como eu sempre digo, foi uma pedra que era arremessada na vidraça. Hoje o próprio presidente está numa condição de visibilidade e é a vidraça que tem sido ao longo do tempo criticado. Então a grande questão é qual é a liderança que deveria ou deve unir o Brasil em todas as suas esferas objetivamente para tentar diminuir a taxa de contaminação e os óbitos. E a gente sabe, e você bem lembrou aqui, que isso só é possível com vacinação. A própria experiência na cidade de Serrana, no interior do estado de São Paulo, comprova. As mortes caíram 95%, segundo os dados ainda preliminares, mas que foram divulgados e depois serão publicados num periódico científico. Então, a única forma da gente retomar a vida cotidiana, a normalidade, né, o emprego, a geração de renda, sairmos às ruas, termos eventos, encontrar os parentes, os amigos que a gente está afastado, é com a vacinação em massa. E claro que a CPI está buscando desvendar o porquê que até agora, já na metade deste ano, a vacinação ainda está num ritmo muito aquém daquele que é esperado, portanto muito abaixo daquilo que se esperaria. Agora, infelizmente, não tem como, dentro de uma casa que é o Senado Federal, como eu disse há pouco, uma casa de políticos e senadores que trazem os depoentes. E eu acho que eu até te disse isso na última conversa que nós tivemos. Sempre dizem, né, os jornalistas, seus colegas ou os analistas políticos, que a gente sabe como começa uma CPI, mas a gente nunca sabe como ela termina. Por quê? Porque depende muito dos depoentes e do clima, que pode estar muitas vezes ameno e de repente esquenta, como ontem esquentou num debate aí dos dados do estado do Amapá. Então não tem como. A CPI tem um mês de CPI, são mais 2 ainda prorrogáveis por outros 3 meses, o que significa que levaria praticamente um ano inteiro
este ano todo de desgaste para o governo federal. O que chama atenção nessa CPI, né, Rodrigo, e também na própria condução política do governo, claro que o presidente Bolsonaro prometeu fazer uma política diferente em relação ao Congresso. Como você disse, ele conhecia muito bem o Congresso, ficou 30 anos lá. Não é o fato dele ser eleito, abriria um mar lá e mudaria tudo pelo simples fato dele ser eleito presidente. Então ele conhece lá tanto muito bem a Câmara dos Deputados e também o próprio Senado. E a gente observa que ele tem muita dificuldade numa articulação política, não apenas, e isso ficou explicitado agora na CPI, ele ficou em minoria na CPI, quer dizer, ele não utilizou sua base governista para pelo menos equilibrar lá os integrantes. Então praticamente são 7 contra 4. Na discussão de requerimentos, os requerimentos dos governistas, evidentemente, eles acabam tendo uma tramitação muito mais lenta, porque há o desejo justamente maior dos oposicionistas nessa comissão parlamentar de inquérito. Como é que você avalia também essa condução política do governo que traz esse enorme prejuízo ao presidente Bolsonaro nesse momento aí dessa CPI? Perfeita a sua pergunta, e ela é importantíssima para que a gente tenha em mente o que está acontecendo. O presidente Bolsonaro, desde o princípio do seu mandato, ele saiu legitimado pelas urnas e foi eleito presidente da República. Quando você tem uma eleição de um presidente, politicamente ele tem o poder de fato e o poder de direito. De direito porque saiu legitimado pelas urnas num processo lícito de eleição democrática. E o poder de fato porque o presidente da República escolhe o seu ministério, ele busca formar uma coalizão para governar e ele, em última instância, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, o que significa que a presença do Estado implica no monopólio da coerção da violência física. Isso é um conceito clássico da política. O que aconteceu? O presidente Bolsonaro, depois de eleito, ao invés de compor, de buscar uma coalizão, ele buscou considerar a política no Brasil dividida em dois grandes grupos. Não são tão grandes, na verdade, para se pensar. Um grupo que são os seus aliados, os bolsonaristas, e a todos os outros ele chamou de velha política. Então o presidente, quando começou, afirmou a todos os seus eleitores, aos cidadãos, que faria um governo com ministérios técnicos, sem indicação política, e que havia acabado, toma lá da cá, o fisiologismo e no limite a corrupção. E ele iniciou, e todo início de governo tem uma esperança e uma popularidade alta, porque ele acabou de ser referendado pelas urnas. O que acontece é que no princípio ele começou a negociar com as bancadas temáticas, ruralistas, enfim, são grupos de bancadas temáticas, que é uma coisa interessante, mas existem muitos temas na política que não podem ser agregados numa grande bancada. Então, para isso, você precisa necessariamente dialogar, estabelecer interlocução. E aí o presidente não quis isso. Então, e outra coisa, vale ressaltar, porque senão penso que isso é invenção do Bolsonaro. Quem dividiu o Brasil entre nós e eles foi o lulopetismo. Os petistas se consideravam isentos, nobres, éticos, e todo mundo não servia para dialogar. Então, esta divisão, ela está muito nítida ali no lulopetismo. Só que o Bolsonaro, ele vai surfar uma onda, porque me parece que está no seu DNA, pela sua formação, pela sua socialização, pela sua trajetória, o hábito pelo confronto. E ele passou, o presidente, a confrontar as forças da sociedade, ele passou a confrontar o próprio Congresso, ele passou a confrontar o Supremo Tribunal Federal, os cientistas. Então ele foi, como militar, ele sabe disso, que quanto mais frentes você abre de combate, quando essas frentes começam a se voltar contra você, você fica acuado. Então a gente tem hoje um presidente que está acuado, mas em grande parte pelas próprias decisões dele, né? Ah, mas tem o Centrão, quer dizer, o Centrão foi até cantado pelo ministro Heleno, né, como na música lá, se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão, substituindo Centrão por ladrão. E hoje o Centrão está na base do governo, só que isso foi tardio, foi depois de muito patinar. Então você tem toda a razão. Para mim, a CPI, ela é um microcosmos desta gestão que o presidente tem feito em relação à sua política, ao seu próprio governo, né? Então, no fundo, ele está em desvantagem. Os governistas estarem em desvantagem na CPI faz parte do jogo, porque em outros momentos eles estão em vantagem. Por exemplo, quando ganhou o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o governo deu de lavada na oposição, levou as duas presidências das casas.
só que agora na CPI está em desvantagem. Por isso que política é o diálogo entre adversários e não entre inimigos, porque inimigo você tem que eliminar, é a lógica da guerra. Ao passo que na política você tem que convencer, dialogar e ganhar pelo argumento, pela força do argumento e não o argumento da força. Porque ainda nós estamos aí praticamente um mês de CPI, como o senhor disse, mais 2 meses no mínimo, e não adianta ficar reclamando do Renan Calheiros, ele é senador, não adianta lembrar dos processos que ele tem, por que anda, por que não anda. O fato é que ele é senador, está no exercício do seu mandato, foi indicado pelo partido, recebeu a indicação da relatoria, não adianta mais ficar reclamando que o Renan Calheiros e o trabalho do Renan Calheiros, até porque também houve um confronto em relação ao governo, em relação ao Renan, e não cabe mais esse tipo de discussão, porque ele é o relator mesmo, o presidente não quis mais retirá-lo, então ele vai ser o relator e o governo tem que daqui para frente pensar uma outra estratégia em relação à CPI. Mas para finalizar com o senhor, a gente sabe que a CPI, né, tem a investigação, é feito um relatório, o Renan é o relator que vai fazer esse trabalho, vai ser entregue ao Ministério Público. A gente sabe, a gente estava falando justamente do desgaste político ao longo da CPI, depoimento desse, daquele, falou, não falou, omitiu, não omitiu, mentiu ou não. Até o presidente Omar Aziz, ele teve uma decisão muito importante de não autorizar a prisão do ex-secretário de comunicação, porque ali pareceria que a partir dali a CPI poderia ter um outro rumo mesmo, e todas as críticas que são feitas à comissão seriam mais reforçadas. Mas no termo prático aí, o que vai para o Ministério Público, algo que possa incriminar o governo, o presidente, o ministro Pazuello? Bom, nós temos aí pelo menos 3 cenários, né? Então, o relatório, ele é produzido, então o relator, como você bem colocou, é Renan Calheiros, fato dado, não adianta discutir. Renan, ele é legitimado pelas urnas como qualquer outro político que está lá no Congresso ou que ocupa um cargo executivo. Então, a grande questão é que a gente tem que lembrar o seguinte: do político mais brilhante, com senso público, democrata e que busca pela política transformar a vida do brasileiro para melhor, até o político mais picareta, o pior político corrupto, ele não chega ali por acaso, ele é eleito. Então isso é um fato, você bem colocou. Agora não adianta chorar o leite derramado. Renan é o relator, ele produzirá esse relatório. Esse relatório, pelo que eu entendi, eu não sou um especialista no campo jurídico, mas esse relatório já está agora desgastando politicamente o governo. O resultado dele, relatório, como eu digo, em potencial, porque muitas vezes, tanto o relator quanto o presidente já deixam claro alguns elementos que nortearão a confecção desse relatório. Mas isto posto, nós temos um cenário que é, depois do relatório concluído, ele é enviado à Procuradoria-Geral da República, ou ele pode ser enviado para o presidente da Câmara, a depender das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pode ser um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é gerador de um processo de impeachment, que tem que ser, obviamente, como nós sabemos, aprovado pelo presidente da Câmara, que hoje é um aliado, Arthur Lira, um aliado do Palácio do Planalto. Segundo, um crime comum. Em caso de crime comum, salvo o melhor juízo, depois pode se confirmar, mas eu acho que em crime comum é encaminhado para o Procurador-Geral da República, e há uma terceira dimensão que já está sendo explorada, e eu acho que o próprio Renan Calheiros deu uma abertura para isso na sua fala inicial, antes de começar os depoimentos, que é a tentativa de caracterizar esta conduta do governo como um crime contra a humanidade e, portanto, recorrendo a tribunais internacionais, especialmente ao Tribunal Internacional de Haia. Então, são pelo menos 3 dimensões em que esse relatório pode ser encaminhado. O resultado, difícil saber, porque a gente sabe que hoje Aras está alinhado ao Planalto, bem como o presidente da Câmara, como eu disse, Arthur Lira. Agora, a pressão da população, da sociedade pode ser muito grande, e o governo, sempre lembrando, o governo ele é um gerador das crises que ele mesmo passa. Se ele tivesse feito uma coalizão, se ele tivesse decidido dialogar, por certo, hoje ele não estaria em minoria na CPI. Né? Vejam o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma. Foi caracterizado crime de responsabilidade, mas se Dilma tivesse maioria no Congresso, o processo de impeachment seria barrado. Como, por exemplo, sequer cogitaram avançar um processo de impeachment quando do mensalão com o ex-presidente Lula. Então vale entender que a negociação, a articulação política ela é fundamental, porque embora alguém seja presidente, chefe do executivo, ele não governa sozinho, em que pese que existem 2 outros poderes, um que é eleito, que é o legislativo, e o outro que é o judiciário.
Nós agradecemos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, conversando conosco, analisando aí todo esse cenário político envolvendo a CPI da Covid e também suas implicações. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, um abraço para você, para todos os ouvintes, os internautas que nos acompanham, meu desejo de uma ótima tarde e um bom final de semana para todos. Muito obrigado.